Controle e acompanhamento dos regimes próprios de previdência social foram abordados no 15º TCE Debate. Os tribunais de contas atuam muito nessa área de aposentadorias e de pensões nos registros. Monitor fiscal indica redução de receitas públicas pela queda do ICMS. Na entrevista da semana, a gente fala sobre despesas com pagamento de pessoal em municípios do Ceará. Instituto Plácido Castelo inicia ações da política de inovação do tribunal. Porque ele estabelece um conjunto de propósitos, diretrizes, E outros destaques essa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! A 15ª edição do TCE Debate apresentou os meios de controle e acompanhamento dos regimes próprios de previdência social. Entre os palestrantes, o economista Raul Veloso falou que o aumento dos gastos previdenciários sufocou os investimentos. Com o tema O papel dos tribunais de contas na garantia do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, a 15ª edição do TCE Debate foi realizada no TCE Ceará, dia 27 de julho. Os palestrantes foram o economista e presidente do Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos, Raul Veloso, o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim, e a conselheira do TCE Ceará, Soraya Vitor, sendo mediado pelo presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes, vice-presidente do TCE Ceará. O evento contou com a presença dos gestores e servidores públicos, representantes de entidades previdenciárias e de classe, estudantes, jornalistas e interessados pela temática. A acolhida foi realizada pelo presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Valdomiro Távora. É um tema muito caro para todos nós, um tema muito importante para o tribunal, onde o tribunal já vem acompanhando esses regimes próprios, que aqui no estado do Ceará, se não me falha a memória, são em torno de 62 regimes, e o tribunal já em alguns anos já fizemos até uma auditoria sobre esses sistemas, que eu acho que é tão importante para que possa garantir a parte fiscal e também a garantir que o aposentado e o pensionista não seja penalizado aí com a má gestão do fundo. O TCE Debate é uma iniciativa do conselheiro Edilberto Pontes e visa oferecer aos participantes a oportunidade de discutir temas atuais da administração pública, com personalidades renomadas das áreas jurídica, econômica e social. O evento tem o apoio institucional do Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. É um tema muito relevante, muito importante e tem um impacto potencial não, real e potencial também, sobre as contas públicas, Os tribunais de contas atuam muito nessa área de aposentadorias e de pensões nos registros. Eu acho que o principal desafio dos tribunais de contas é eles se engajarem, já que acabamos de falar em previdência, eu acho que eles têm de se engajar na busca dos equilíbrios que eu mencionei, financeiro e atuarial. Por quê? Porque eles têm um poder de fiscalização sobre todos os entes públicos. O tema da Previdência é o maior desafio fiscal dos estados e dos municípios. Hoje é a maior despesa, tanto na União quanto nos estados e nos municípios. E o déficit atuarial e financeiro dos regimes próprios é um grande desafio e os tribunais de contas têm um papel enorme para contribuir para que esse problema seja equacionado. É um assunto que ele pode dificultar ou facilitar as contas dos entes públicos, portanto, é um assunto que deve ser discutido e a nossa participação aqui é dizer exatamente como é que os tribunais de contas podem ajudar em todo esse processo de acompanhamento, de verificação da saúde financeira dos regimes próprios e o que é que se espera
para o futuro com relação a isso. O TCE Debate também teve uma exposição com os principais resultados da Previdência Estadual a partir dos painéis consultivos do Monitor Fiscal, apresentados pelo pesquisador e professor Sérgio Cardoso. Ele também tratou sobre a Previdência do país, com dados sobre as federações provenientes do Monitor Fiscal Nacional. O diretor-presidente da CE Previcom, Robson Fontoura, destacou a contribuição do tema em questão para o estado do Ceará. A importância de a gente se fazer presente também, porque não deixa de ser a Previdência Complementar uma das soluções para que o RPPS consiga atingir esse equilíbrio. Então, Previdência Complementar, regime próprio, todos estão na mesma matéria Previdência, e parabenizar o Tribunal de Contas com essa iniciativa que com certeza vai ter frutos muito importantes para a sustentabilidade fiscal do Estado no longo prazo. Lançada mais uma edição da Carta de Conjuntura Macrofiscal. Nesse estudo são apresentados os principais resultados envolvendo a situação fiscal nos primeiros meses de 2023, como a redução das receitas públicas causada pela queda da arrecadação de ICMS. Ao analisar a situação fiscal nos primeiros meses do novo governo do estado do Ceará, a Carta de Conjuntura do Monitor Fiscal verificou redução de receitas com impostos e transferências correntes e aumento dos gastos. Um dos principais fatores para essa situação foi a queda da arrecadação com ICMS, o mais representativo tributo estadual. A perda real com esse imposto foi mais de R$500 milhão no primeiro quadrimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. Se nós observarmos do lado das despesas, tá certo? A gente viu que houve um aumento percentual nesse primeiro quadrimestre em relação ao ano passado. Um aumento em torno aí de 17% das despesas. Então as despesas cresceram. Ainda que, né, a despesa ela tem apresentado um comportamento, digamos, histórico, próximo a essa média aí, mas se comparar em relação a 2022, teve um crescimento aí substancial. E, por outro lado, a receita teve um comportamento inverso. Então, as despesas subiram, as despesas cresceram e as receitas diminuíram. Tá? Então, isso é um fator que gera uma certa preocupação, porque exatamente ele começa a acender uma luz aqui, luz amarela, com relação a esse equilíbrio fiscal do Estado. Tá? Só para você ter ideia, tá certo? Nesses 4 primeiros meses aqui de 2023, só de referente a ICMS, o Estado do Ceará teve redução de R$559 milhões. A Carta de Conjuntura indicou que a queda de arrecadação do ICMS ocorreu mesmo com o crescimento econômico do Estado. Conforme o Índice de Atividade Econômica Regional, o IBCR, calculado pelo Banco Central, o crescimento do Ceará foi positivo entre janeiro e abril deste ano. Edições da Carta de Conjuntura Macrofiscal publicadas ano passado já anunciavam impactos sobre as receitas do governo estadual pelas mudanças na cobrança de ICMS sobre combustíveis de energia elétrica, incluindo gás natural e transporte coletivo, com a publicação da Lei Complementar 194 de 2022. Que essas cartas de conjunturas, digamos, é o produto mais importante do projeto, tá? Porque é um projeto de monitoramento, é um projeto de monitoramento contínuo, né, da situação fiscal do Estado do Ceará e dos nossos 184 municípios. Então, essas cartas de conjuntura, elas expressam o atual estado, digamos, das receitas, da despesa, do endividamento desses nossos entes. Então, a cada carta de conjuntura, ela aborda um tema específico. Outro destaque da carta se refere aos mecanismos de ajuste fiscal previstos na Emenda Constitucional 109 de 2021. Conforme as regras, quando a relação entre despesa corrente e receita corrente nos últimos 12 meses for superior a 85%, é facultado ao Estado a adoção de medidas de correção. O resultado deste indicador no segundo semestre deste ano foi de 88,68%. A evolução recente do indicador, associado à redução de arrecadação, reforça a necessidade de monitoramento contínuo das contas do Estado. A relação entre despesa e receita ela tem que se atingir 85%, já é um índice que tem que gerar alguma preocupação com relação do ente para tomar algumas medidas para corrigir esse índice aí. E se chegar a 95%, então medidas mais drásticas teriam que ser adotadas. Esta edição da Carta de Conjuntura Macrofiscal pode ser acessada no site do Instituto Plácido Castelo. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre as despesas com pagamento de pessoal em municípios do Ceará, tema de artigo da revista Controle.
O nosso entrevistado é o servidor da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, Manuel Salgueiro.